aqui é Yasmin Bidin, eu sou pesquisadora, poeta, trabalhadora da cultura e tô aqui para o nosso encontro Elas Poetas, um bate-papo para pensar a leitura e a escrita a partir da obra de poetas contemporâneas. Minha proposta é trazer para vocês 3 exercícios de escrita a partir de 3 poetas brasileiras contemporâneas. A primeira delas é Luby Prates. Luby Prates é poeta, tradutora, editora e curadora de literatura. Publicou os livros Coração na Boca, Tris, Um Corpo Negro e Até Aqui. O primeiro poema que eu vou ler para vocês está no livro Um Corpo Negro e se chama Para este país. Para este país. Para este país eu traria os documentos que me tornam gente, os documentos que comprovam eu existo. Parece bobagem, mas aqui eu ainda não tenho certeza. Existo. Para este país eu traria meu diploma, os livros que eu li, minha caixa de fotografias, meus aparelhos eletrônicos, minhas melhores calcinhas. Para este país eu traria meu corpo. Para este país eu traria todas essas coisas e mais, mas não me permitiram malas. O espaço era pequeno demais. Aquele navio poderia afundar, aquele avião poderia partir-se, com o peso que tem uma vida. Para este país eu trouxe a cor da minha pele, meu cabelo crespo, meu idioma materno, minhas comidas preferidas na memória da minha língua. Para este país eu trouxe meus orixás sobre a minha cabeça, toda a minha árvore genealógica, antepassados, as raízes. Para este país eu trouxe todas essas coisas, e mais. Ninguém notou, mas minha bagagem pesa tanto. Nesse poema, escrito em primeira pessoa, a voz que fala é de uma pessoa negra, uma mulher negra, que pensa essa experiência de ser e ter um corpo negro a partir de uma origem histórica, que atravessa a experiência contemporânea, né? A experiência de viver agora, né? No contexto presente. Essa voz que fala no poema, ela aparece a partir do resgate de um passado pessoal e coletivo, pensar a experiência individual, que é o que a gente ouve no poema, né? A expressão de um indivíduo, né? De um eu lírico que fala de si, mas através desse resgate desse passado histórico, que tem ainda implicações na experiência contemporânea, né? Na experiência do hoje, século XXI, Brasil. Agora eu quero ler outro poema que está no mesmo livro, que se chama Pele que Habito. Minha pele é meu quarto. Minha pele é todos os cômodos, onde me alimento, onde deito, finjo o mínimo conforto. Minha pele é minha casa, com as paredes descobertas, uma falta de cuidado. Necessita sempre mais para ser casa. Minha pele não é um estado desgovernado. Minha pele é um país, embora distante demais para os meus braços. Embora eu sequer caminhe sobre seu território, embora eu não domine sua linguagem. Minha pele não é casca, é um mapa, onde a África ocupa todos os espaços, cabeça, útero, pés, onde os mares são feitos de minhas lágrimas. Minha pele é um mundo que não é só meu. Nesse poema, a poeta continua falando, né, de uma experiência pessoal, dessa experiência individual, mas a partir desse recorte histórico, social e político. Então ela traz para o centro do poema, que fala, né, da experiência individual, toda essa bagagem histórica, cultural. E eu queria destacar os 2 últimos versos desse poema, que ela fala, né? Minha pele é um mundo que não é só meu. E o senso de coletividade que essas 2 últimas linhas trazem, né? A pele, né, que é uma coisa grudada no nosso corpo, né? Que faz parte desse ser, desse indivíduo. Na experiência dela, não é uma coisa só dela, porque tem toda uma implicação histórica, social, política, de ser um corpo negro, né? E ela não pode dissociar as 2 coisas, né? A experiência individual dela vai estar sempre, de alguma maneira, atravessada por essa condição social histórica, né?
Quando eu li esse livro, né, da Luby Prats, eu fiquei extremamente impressionada, né, me tocou muito como ela mistura, né, uma linguagem bastante direta, assim, e ao mesmo tempo muito sutil, muito delicada, para falar de uma experiência que é ambivalente para essa voz, né, para esse eu lírico que fala, né, que ao mesmo tempo que reconhece toda a potência de uma ancestralidade, né, de uma bagagem cultural, ela nomeia, né, a cor da pele, o cabelo crespo, os orixás, a língua materna, o continente africano, e reconhece, né, toda a potência e a beleza e a importância dessa ancestralidade, mas ao mesmo tempo também reconhece e de alguma maneira diz isso no poema, essa bagagem, né, essa carga, que ela até usa mesmo essa palavra, né, ela associa com a ideia de bagagem, né, literalmente, de mala, desse passado histórico, social, extremamente violento também, né, que é todo o processo de escravização, né, de pessoas que têm origem, né, que tiveram origem no continente africano. E como isso tem uma implicação ainda até hoje para esse eu lírico, para essa voz que fala no poema. Apesar da experiência da Luby ser radicalmente diferente da minha, por eu não ser uma pessoa negra, uma mulher negra, eu fiquei muito estimulada pela leitura dela a tentar pensar a minha experiência individual a partir de uma ideia coletiva. Porque, ainda que nossas experiências não coincidam, nós somos seres históricos, né? Todos nós, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas de todas as origens. Então, a partir dessa leitura, né, que eu fiz do poema do livro da Luby Prats, e também pensando eu mesma como esse sujeito histórico, né, sujeito do meu tempo, eu fiz um exercício e foi assim que surgiu o videopoema Nome Próprio, que é um videopoema no qual eu revisito as minhas origens, né, e a minha, digamos assim, o meu lugar, né, no mundo contemporâneo, enquanto pessoa branca, descendente de portugueses, descendente de colonizadores, e a partir da figura do meu avô, que era português, eu escrevi um poema e fiz um videopoema tentando, de alguma maneira, colocar, né, essa voz que fala a partir de uma experiência individual, mas também atravessada por uma experiência histórica, coletiva e social. Então eu queria que vocês assistissem agora ao videopoema Nome Próprio. Daquele homem sobrou quase que nem o nome. Na estante um retrato, de lado, de longe. Daquele homem não sobrou nem história. Só restou um cômodo, uma crosta de passado. A mesa pesada, os óculos quebrados. As gavetas, as cartas, os livros. Apartados do tempo, soltos no espaço. Daquele homem sobrou apenas o pó, impregnado. O nome de um país, uma paisagem, um atlas, um imaginário. Daquele homem sobraram apenas outros homens. O pai, o filho. Recolhemos do chão as sobras do homem. Limpamos o nome. Fizemos novos documentos. Cruzamos o mapa. Nunca mais falamos do homem. Mas na carteira de trabalho, nos passaportes, inventários, jaz. Ele, o homem, o nome, o próprio.
Bom, esse foi o vídeo poema Nome Próprio que eu fiz, inspirado pela leitura dos poemas da Luby Prats. E, bom, eu queria deixar registrado, acho importante pensar, né, que não é porque às vezes a gente está lendo, né, um poeta, uma poeta, enfim, um autor cuja experiência de vida é radicalmente diferente da gente, que essa poesia e essa obra não possa nos inspirar, né? Pelo contrário, quanto mais diversa, quanto mais diferente do nosso contexto, quanto mais diversas forem nossas leituras, provavelmente muito mais potente será a nossa escrita, porque a gente amplia nosso repertório, a gente entra em contato com realidades que são diferentes da nossa. E, enfim, foi isso que a leitura da Luby Prats me despertou. E a proposta, né, desse exercício, né, inspirado na leitura da Luby Prats, começa justamente pela indicação, né, de ampliar o nosso repertório de leitura, né, de lermos autores e autoras cujas experiências de vida sejam diferentes da nossa. E aí, em segundo lugar, pensando no exercício prático mesmo, a proposta é que vocês, inspirados pela leitura da Luby Prats, pensem também, se pensem enquanto sujeitos históricos, pensem, né, em que lugar de fala vocês ocupam, né, no sentido de que quando você fala, né, quando nós falamos, né, enquanto sujeitos históricos, nós falamos a partir de um lugar que na verdade é esse lugar que agrega toda a nossa bagagem cultural, né, e o que a nossa existência representa. Então a proposta é que vocês façam esse exercício, né, de se pensarem enquanto sujeitos históricos e escrevam um poema a partir disso, né, tentando conjugar, né, colocar em diálogo a experiência pessoal com as nossas origens históricas, culturais e sociais. Vamos agora à nossa segunda poeta, que é Angélica Freitas. Angélica Freitas é poeta, tradutora e tem 3 livros publicados: Milkshake, Um Útero do Tamanho de um Punho e Canções de Atormentar. O poema de Angélica Freitas que a gente vai ler está no livro Um Útero é do Tamanho de um Punho. Vamos à leitura do poema, que se chama A Mulher Pensa. A mulher pensa. A mulher pensa com o coração. A mulher pensa de outra maneira. A mulher pensa em nada ou em algo muito semelhante. A mulher pensa será em compras talvez. A mulher pensa por metáforas. A mulher pensa sobre sexo. A mulher pensa mais em sexo. A mulher pensa, se fizer isso com ele, vai achar que faço com todos. A mulher pensa muito antes de fazer besteira. A mulher pensa em engravidar. A mulher pensa que pode se dedicar integralmente à carreira. A mulher pensa nisto antes de engravidar. A mulher pensa imediatamente que pode estar grávida. A mulher pensa mais rápido, porém o homem não acredita. A mulher pensa que sabe sobre homens. A mulher pensa que deve ser uma supermãe perfeita. A mulher pensa primeiro nos outros. A mulher pensa em roupas, crianças, viagens, passeios. A mulher pensa não só na roupa, mas no cabelo, na maquiagem. A mulher pensa no que poderia ter acontecido. A mulher pensa que foi culpa dela. A mulher pensa em tudo isso. A mulher pensa emocionalmente. Esse poema faz parte de uma série que se chama 3 Poemas com Auxílio do Google, que são feitos da seguinte maneira, né? Através de buscas no Google. Então ela usa uma expressão específica, no caso, a mulher pensa, e aí os resultados que vão aparecendo nessa busca vão sendo transpostos para o poema. Esse procedimento, a própria Angélica Freitas, ela denomina de googlagem, que seria uma mistura de Google com colagem. Então é uma colagem feita a partir de pesquisas no Google. E esse procedimento, né, de googlagem que eu quero propor a vocês para ser o nosso segundo exercício. Antes do exercício, gostaria de ler mais um poema da série. Agora, A Mulher Quer. A mulher quer ser amada. A mulher quer um cara rico. A mulher quer conquistar um homem. A mulher quer um homem. A mulher quer sexo. A mulher quer tanto sexo quanto o homem. A mulher quer que a preparação para o sexo aconteça lentamente. A mulher quer ser possuída.
A mulher quer um macho que a lidere. A mulher quer casar. A mulher quer que o marido seja seu companheiro. A mulher quer um cavalheiro que cuide dela. A mulher quer amar os filhos, o homem e o lar. A mulher quer conversar para discutir a relação. A mulher quer conversa e o Botafogo quer ganhar do Flamengo. A mulher quer apenas que você escute. A mulher quer algo mais do que isso, quer amor, carinho. A mulher quer segurança. A mulher quer mexer no seu e-mail. A mulher quer ter estabilidade. A mulher quer Nextel. A mulher quer ter um cartão de crédito. A mulher quer tudo. A mulher quer ser valorizada e respeitada. A mulher quer se separar. A mulher quer ganhar, decidir e consumir mais. A mulher quer se suicidar. Numa análise dessa série de poemas, a pesquisadora Eduarda Rocha e a professora doutora Suzana Souto Silva afirmam que, nessas googlagens, estereótipos de gênero são explicitados, de forma a construir um quadro do vasto repertório de clichês machistas, quando não violentamente misóginos, presentes nos textos da internet. Elas ainda dizem que as frases recortadas são organizadas em versos e os verbos escolhidos revelam como as mulheres são incompreendidas em uma ampla corrente enunciativa, em que os temas muitas vezes se repetem, traço de um discurso copiado. A ideia de repetição também está presente nesses poemas pelo uso da anáfora, que é essa forma como ela começa todos os versos do poema com a mesma expressão, né? A mulher pensa no primeiro poema e a mulher quer no segundo poema que a gente leu. E esse uso da anáfora reforça esse vínculo com o Google, né? Com essa estética da internet, né? Da pesquisa no Google. E o que eu queria chamar atenção nessa série de poemas é justamente que, pelo uso de frases, né, que são frases encontradas no Google, os poemas eles acabam de uma maneira completamente diferente dos poemas da Luby Prats que a gente leu. Os poemas eles não expressam uma subjetividade, né? Eles não expressam uma voz de um sujeito lírico, né? Eles expressam, né, por meio desse jogo enunciativo, um discurso social, né? Um discurso que não é necessariamente de um indivíduo, mas um discurso que revela todos esses clichês, né, machistas em sua maioria, né? Todos esses clichês a respeito do que é ser mulher, ou o que as mulheres querem, ou o que as mulheres gostam. O que a Angélica Freitas faz nesses poemas é deslocar de um contexto, né, do contexto do Google, frases, né, e enunciados para o poema. E a maioria dessas frases e enunciados, elas reforçam estereótipos de gênero e diversos preconceitos. Ao deslocar essas frases do Google para o poema, ela traz um efeito que é ao mesmo tempo irônico e muito crítico e causa um certo desconforto assim no leitor, que justamente fazem com que o leitor repense esses enunciados, né, essas frases clichês, e tirem né, essas frases do lugar comum, né, de um contexto assim, que a gente às vezes ouve essas frases ou fala essas frases sem nem pensar o que elas realmente significam. Bom, fica então um convite para o nosso segundo exercício, que é fazer um poema a partir de uma googlagem, né? De uma colagem de frases pesquisadas no Google, pensando em quais estereótipos, clichês, lugares comuns, preconceitos mesmo, a gente pode trazer para o poema, deslocar para o poema, pensando na desautomatização da leitura desses enunciados, né, e trazendo novos sentidos e novas possibilidades de leitura a partir dessas frases que fazem parte da nossa cultura e da nossa sociedade. Vamos agora ao nosso último exercício e a nossa última poeta, Marília Garcia. Marília Garcia é também, além de poeta, tradutora e editora, e tem 6 livros publicados. 20 poemas para o seu Alckmin, Engano Geográfico, Um Teste de Resistores, Paris Não Tem Centro, Câmera Lenta e Parque das Ruínas. Uma das características principais da poesia de Marília Garcia é que os poemas
parecem ser escritos a partir de experiências vividas, experiências reais, entre aspas, né? Então, os poemas revelam um eu poeta narrando acontecimentos. E muitos desses acontecimentos envolvem viagens, deslocamentos, percursos. Então, o eu, né, o eu lírico, o eu poeta, que aparece em grande parte dos poemas da Marília Garcia, é um eu que parece que está sempre, um sujeito, né, que parece que está sempre se deslocando, seja a pé pela cidade, seja pelos meios de transporte, trens, avião, carro, por países, cidades e lugares diferentes. Então é uma poesia que traz uma ideia muito forte de movimento, de deslocamento. Vamos então à leitura de um trecho do poema No Aeroporto Schönefeld de Berlim, que está no livro Um Teste de Resistores. No Aeroporto Schönefeld de Berlim. Deixei um par de havaianas verdes com uma bandeirinha do Brasil presa à tira no Aeroporto Schönefeld de Berlim. Minha mochila estava abarrotada de histórias dobradas, como neoprene tentando se armar. Minha mochila estava abarrotada de más lembranças, além dos chás, biscoitos, doces e livros que a Rick Bolt tinha me dado na estação de trem. Regalos para Tumamá. Minha mochila não podia mais comportar um par de havaianas verdes, quando a EasyJet me disse no aeroporto que eu não podia levar uma sacola na mão. Então tudo tinha que caber na mochila, mas não cabia. Fazia 1 grau em Berlim. E nem pude usar as havaianas verdes, que deixei no chão ao lado do banco frio de metal no aeroporto Schönefeld. O poema continua e ela continua narrando essa experiência, né, ali da entrada, né, para entrar no avião. E ela abre a mochila, fala das coisas que estão na mochila, começa a lembrar episódios da viagem, coisas que aconteceram. E aí, por fim, ela termina o poema assim. Deixei um par de havaianas verdes no aeroporto Schönefeld de Berlim, mas deveria ter vindo para casa de costas e deixado parte da memória encostada no banco, frio de metal. Isso é o que percebo depois de descobrir a previsão de tempo para a chegada, arrepio, e de entender que existe um cheiro antes da neve chegar. Esse poema ele começa narrando um fato objetivo, um acontecimento na vida dessa personagem que narra. Conforme o poema vai se desenrolando, esse fato objetivo ele acaba se desdobrando numa reflexão sobre a memória, sobre a viagem, sobre os acontecimentos específicos daquela viagem. E eu queria propor a leitura de um outro poema agora, que está em outro livro da Marília Garcia, que se chama Câmera Lenta. Esse trecho faz parte de um poema longo que se chama Estrelas Descem à Terra, do que falamos quando falamos de uma hélice. E eu vou ler o primeiro fragmento desse poema. Queria terminar falando de uma hélice que eu vi na semana passada. Era uma hélice grande demais para o tamanho do avião, e eu nunca tinha visto na vida um avião de hélice. Uma hélice serve para deslocar, mas uma hélice pode paralisar. Quando eu vi a hélice na semana passada, eu pensei nas nuvens de verdade e num poema do Carlos Drummond de Andrade. Depois pensei no fundo do mar e nas hélices dos navios, como a hélice do Titanic. Naquele dia, eu estava indo para um festival em Juiz de Fora e eu ia ler um poema chamado Malaysia Airlines. Ao chegar na pista do aeroporto, vi a hélice e na mesma hora pensei, não posso entrar nesse avião. Eu congelei e não podia mais me deslocar. Eu queria falar aqui do que falamos quando falamos de uma hélice. Uma hélice serve para deslocar. E eu queria essa hélice em movimento, cruzando o céu e levando a gente para frente. Mas nem sempre a gente pode sair do lugar. Nesse poema, novamente, a poeta parte de um acontecimento, de uma experiência real
que vira a matéria de criação poética. Ela parte dessa experiência de ter que entrar num avião, um avião de hélice, e como essa experiência paralisa ela. E no decorrer do poema, é um poema longo, a gente não conseguiria ler inteiro aqui, mas essa reflexão, né, esse fato desperta toda uma reflexão a respeito das dificuldades de sair do lugar, né, a respeito da dificuldade da crise de mobilidade no mundo contemporâneo, também sobre os acasos, sobre as fatalidades. Então, novamente, um fato concreto, né, uma experiência que ela começa narrando, acaba desdobrando toda uma reflexão bastante subjetiva e também com um caráter meio crítico, filosófico, né? E o poema vai acontecendo a partir dessa experiência, né? Toda a reflexão do poema acontece a partir dessa experiência. No final do poema, ela diz o seguinte: eu queria falar da hélice quando gira e produz ação. E eu queria falar do caminhão se deslocando com a mudança. E eu queria falar do poema, caminhando junto com esse fio invisível que faz mover as coisas. E do céu repleto de zeppelins em movimento, e das ondas sonoras que atravessam o ar. Mas tudo o que pude compartilhar aqui foi essa imagem da hélice que paralisa. Foi a fronteira fechada e o ruído mecânico que faz a gente desligar. Agora eu queria compartilhar com vocês um outro vídeo-poema chamado Fórmula, feito por mim, inspirado na leitura da obra da Marília Garcia, especialmente nesse último poema que eu li para vocês. Vamos ao vídeo-poema. Eu havia previsto um certo deslocamento. Planejado o ponto de partida, as paradas, os lugares visitados, as chegadas. Eu sabia os veículos que deveria tomar, que faria o meu deslocamento entre os pontos planejados. Eu havia planejado um Delta S. Estar em determinados lugares em determinados dias. Então eu havia planejado também um Delta T. Um período em que os deslocamentos deveriam acontecer. Eu deveria ficar longe de casa por 15 dias, me deslocando entre pontos determinados. Eu havia planejado uma equação, Delta S sobre Delta T. Eu planejara estar em constante movimento. O que eu não sabia é que quando eu chegasse lá, eu ficaria paralisada. Eu não sabia que quando eu chegasse lá, eu iria querer voltar. Eu teria desejado não ter me deslocado jamais. Então, no meio do meu trajeto, eu mudei a equação. Eu atualizei as variáveis e percebi somente depois de já estar indo embora que ao alterar as variáveis, eu estava alterando também o resultado. Eu pensei que poderia alterar a equação sem alterar o resultado. Eu cometi um erro de cálculo e criei um problema. Eu voltei para casa. Eu voltei para casa depois de apenas 7 dias de deslocamento. E cheguei num resultado não previsto, não calculado. Então eu volto para casa sem a resposta da equação, sem um resultado previsto, porque eu resolvi alterar os fatores e criei um imprevisto. Agora eu volto para casa com algo aberto. Eu volto para casa com um fluxo interrompido. Eu volto para casa antes. Eu volto para o ponto de origem sem o resultado previsto,
sem seguir o plano original, transgredindo minhas próprias regras. Eu volto antes porque houve um imprevisto, ou um imprevisível. Algo que não podia ser calculado. Algo que não era da ordem dos números, das distâncias e dos tempos cronológicos. Algo que não era da ordem do visível, uma grandeza que não podia ser medida. Os cálculos não foram suficientes e eu paralisei, e só fui capaz de voltar. Passando pelos mesmos pontos planejados, só que antes do tempo. Antes do tempo cronológico planejado. Antecipei a passagem pelos aeroportos e rodoviárias. Me adiantei. Estou chegando em casa. Estou chegando ao fim da viagem. Estou chegando ao fim do trajeto, que permaneceu o mesmo previsto e planejado, mesmo que eu tenha me antecipado, e que eu vá chegar em casa antes do cartão postal que eu te enviei. O cartão postal que, dentro da equação, não poderia jamais ser uma variável. Deixo então um convite para vocês para escreverem um poema ou fazerem um vídeo poema, se preferirem, partindo de um acontecimento, de uma experiência vivida. Assim como nos poemas da Marília Garcia, né? Partir de um evento do nosso cotidiano, né? E escrever um poema a partir disso. Não precisa ser um evento como uma viagem internacional, né? Pode ser uma coisa simples, uma caminhada na rua, sei lá, uma viagem de ônibus. Mas a ideia é partir de uma experiência vivida, especificamente, né? Prioritariamente que envolva algum tipo de deslocamento. E a partir disso escrever um poema que tenha um pouco essa cara meio reflexiva, né? Que a partir dessa experiência vivida vocês possam fazer uma reflexão e trazer isso para o poema. Tentem pensar como que é a experiência, né, contemporânea, né? De se deslocar no espaço, no mundo contemporâneo que a gente vive. Muito provavelmente o resultado desse exercício vai ser uma coisa parecida com os poemas da Marília Garcia, que são poemas mais narrativos, né? Que trazem uma ideia de diário de viagem ou crônica de um episódio de viagem. E essa é a proposta, então. Pensem, né, como que é a nossa experiência contemporânea de deslocamento e façam esse exercício. E assim a gente chega ao fim da nossa micro-oficina de criação poética, inspirada na leitura de poetas mulheres brasileiras contemporâneas. Espero que vocês tenham gostado do nosso percurso até aqui, que tenham se inspirado pelas leituras que fizemos, que possam se inspirar, né, também, se estimular pelos exercícios propostos. E é isso. Muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau.